Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, por que não uma ótima madrugada para você que escolheu o melhor momento do seu dia para dar o play nesse podcast animal e usufruir do melhor conteúdo que vai ser explorado aqui hoje, É né, isso amor? aí, gente. Seja muito bem-vindo a mais uma edição incrível desse podcast, Mais uma. o AtacaCast, o podcast mais animal do mercado pet. E hoje trouxemos uma celebridade. Mas antes, vamos criar um clima aqui, porque se você ainda não viu os outros episódios, tá lá tudo no YouTube, vai lá, curte. Não esquece de se inscrever, porque a gente está agora colocando bastante conteúdo lá e ampliando. Então você pode assistir também, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram também, tá? Ataca Pet Oficial nas duas redes. Perde tempo não, porque tá muito legal. E voltando à nossa celebridade. Gente, realmente é uma pessoa incrível. Hoje o menu AtacaCast: Tá rico, hein? autoconhecimento, liderança, técnicas de vendas, relacionamento e inteligência emocional. Tá bom? O que mais? Muito bom. Vamos começar logo. Eu sou o Joe Cruz. Eu sou o Ramon Barbosa. E esse é o o AtacaCast. Gente, sabe quando você era criança e em algum momento dessa fase você se sentiu inseguro, confuso, com medo, pelos motivos mais banais, como simplesmente atravessar a rua ou apagar a luz do quarto para dormir? Sabe quando você queria muito fazer alguma coisa que acreditava que podia e que você ia ser o melhor naquilo, mas você não se arriscava porque faltava alguma coisa em você que nem você sabia exatamente o que era? Lembra que em situações assim, talvez você tenha tido uma pessoa que você confiava e amava muito e que lhe estendeu a mão, não apenas para te ajudar a atravessar a rua, mas também para te ensinar como atravessar a rua e também te ensinar a se preparar para encarar os outros desafios que vinham na vida. Essas pessoas são verdadeiros anjos que estão sempre dispostos a ajudar e a sugerir o melhor caminho a seguir de acordo com a sua personalidade. A nossa convidada de hoje, com certeza, é uma dessas pessoas. A Adriana Moura é coach, analista comportamental, palestrante e uma expert em automotivação. Com uma extensa e muito bem-sucedida carreira na área comercial, ela descobriu em si mesma uma rara vocação para estimular e inspirar pessoas a desenvolverem o seu verdadeiro potencial, para assim então atingirem seus mais desafiadores objetivos. Adriana, bem-vinda. Que honra, que honra. Uma delícia sentir essa energia de vocês, essa sincronia de vocês, sensacional. Prazer imenso para mim estar aqui e aposentou aqui de verdade, coração inteiro. Eu tenho o privilégio, né, de tê-la como minha coach, né? É realmente uma honra, um trabalho incrível. E uma do início, assim, sabe? Que eu quero fazer para ela uma pergunta que ela me fez lá atrás. Tá devolvendo, então? Sempre. Adri, quem é você? Eu sou a Adriana Moura, eu sou a mãe do Júnior, a mãe do Guilherme, a mãe do Felipe, sou filha dos meus pais, o Ângelo e Dona Maria, e sou uma treinadora de mentes melhores. Hoje eu me considero alguém que vive o propósito de ajudar as pessoas a elevarem a sua energia através do seu desenvolvimento, principalmente compreendendo quem elas são a partir da sua raiz, da sua essência, daquilo que está escrito no teu RG. Quem é você começa no teu RG, entendendo as suas escolhas. Tá aí uma bela descrição. Bom pra você, João? Tá bom demais. Antes de começar aqui, a gente estava conversando e a Adri estava falando pra gente que ela tem várias em uma só. Múltiplas, muitas histórias em uma só. Vamos começar com a tua história então, Adri? Como começou? Uma das coisas mais curiosas que a gente viu é que você começou com 14 anos. Sim, tem uma história bem curiosa sobre isso, inclusive. Meu primeiro emprego foi com 14 anos, mas eu acho que mais do que o meu primeiro emprego foi a minha primeira lição de vida, né? Porque era apenas uma menina, uma criança, assim, despontando e precisando trabalhar para ajudar os meus pais. E eu me lembro que era em frente à casa que eu morava, meu primeiro emprego. E aí fui lá, arrumaram um vizinho, alguma coisa assim. Aí fui começar a trabalhar, não sabia o que fazer no escritório, só sabia que eu tinha que chegar lá bonitinha, sabia. Tava bem no colégio com o meu curso de datilografia, que era o meu currículo na época. Mas infelizmente foi uma experiência muito árdua e acho que ali nasceu a Adriana, porque
Eu me lembro que eu entrei e me convidaram a ir para a sala do chefe. E 14 anos, 14 menos 47, a gente tem para mais de 30 anos aí. E não existia muito respeito, né? A coisa era muito complicada. Então eu lembro que eu fui para a sala do chefe e ele estava me esperando de um jeito nada respeitoso. E ali eu sofri um assédio muito brutal, diria assim. Logo na primeira experiência profissional. Mas eu falo que ali nasceu a Adriana Moura, porque ali eu tive que demonstrar minha força. Eu saí correndo, voltei para casa e falei, mãe, a pessoa que tá lá me esperando para trabalhar, o tal do chefe tava com a calça aberta me esperando, como assim? E ela disse assim, volta menina, vai trabalhar. Para de frescura. Eu acho que ali nasceu a Adriana, nasceu a força para ser resiliente, nasceu a força para recomeçar da dor, e isso me fez mais forte, ou talvez tenha só demonstrado a força que eu já tinha em mim. Mas essa é só a minha primeira experiência profissional, como eu disse, é muita história, né? Uma história só. Então, mas assim, logo no começo, aprender a lidar com trauma, podemos chamar de trauma? Hoje não mais, mas sim, sem dúvida. Então, assim, eu acho que antes de dizer assim, isso me ensinou, mas eu acho que isso, na verdade, me fez me conhecer. A resiliência já estava em mim, né? Essa força para ressignificar a dor, acho que já estava em mim desde ali. Eu acho que essa característica, de certa forma, me descreve, não tenha dúvida. Mas aí, dali eu consegui em uma semana articular, mudar de emprego, um emprego novo, e aí eu fui ser instrutora de datilografia, entrei depois disso para a área comercial através de uma empresa que participava de licitação de concorrência pública, e eu acho que ali começou um pouco da minha experiência de articular uma proposta, de articular a questão de você negociar e ter que prestar atenção na proposta do concorrente, porque a licitação pública tem muito disso. Depois disso entrei para o varejo, e aí vem quase 20 anos de vida comercial até chegar aqui. Então, foram anos trabalhando no varejo, trabalhando com distribuição de pontos de venda, ponto a ponto, atendendo o cliente na chuva, no sol, a pé, de trem, de metrô. Eu falo hoje, quando eu dou treinamento para os nossos vendedores, eu falo assim, não pense que sempre foi isso aqui, porque não foi. Eu já andei de tênis e camiseta por aí, eu já ralei sala de sapato, já subi no ônibus desse, porque não tinha nem internet, a gente tinha que levar o pedido lá na empresa, então não tinha como. E eu acho que a área comercial ela me despertou essa coisa de entender de pessoas, né? Então eu fui galgando um caminho aí na área comercial, que foi de distribuição de produto alimentício para uma outra área, que era a área de beleza, que exigia muito mais postura, uma comunicação mais eficaz, uma comunicação mais polida, e aí foi desbravando isso, cheguei a gerenciar 10, 15 vendedores e motivar uma equipe inteira. Depois fui convidada a trabalhar na maior marca de luxo do mundo em cosméticos, que é a Kerastase, que eu falo que é uma escola sem tamanho. Por quê? Porque o investimento ali é em comportamento, é em entendimento, é em persuasão, é em criar negócio dentro do negócio. E aí houve um desenvolvimento da Adriana para o olhar do outro, né? Então, peraí, não basta só chegar aqui, saber de mim, saber do meu potencial, porque eu acho que as pessoas falam assim, você era muito boa vendedora, eu acho que era muito disciplinada. Se tinha uma alta para cumprir, eu cumpria. Se tinha um horário para cumprir, eu cumpria. Eu estava sempre no mesmo cliente, toda semana, na mesma hora, eu aprendi assim, eu achava que era assim que tinha que ser. E assim deu certo. Porque deu certo, a Adriana falou, o que mostra que deu certo ou não são os nossos resultados. E eu estava sempre em primeiro, segundo, terceiro lugar no máximo. Ou seja, estava dando super certo. Então estava dando super certo. Mas eu sempre tive essa visão, por que será que dá certo? Hoje eu olho e não sei por que dava certo. A disciplina fazia dar certo. Não tinha chuva, não tinha dia frio, não tinha calor, não tinha água para aqui porque estou cansada, não tinha cólica, porque nós somos mulheres, nós temos muita cólica às vezes. Então não tinha nada que me impedisse de fazer o que precisava ser feito. E é claro que isso está no meu perfil comportamental. Então, mas isso que eu queria pontuar e destacar, né? O que você faz hoje tem tudo a ver com a sua trajetória. O tempo inteiro você está lidando com pessoas, precisando entender pessoas, tanto para vender como para liderar, né? E assim, os produtos também que você trabalhou é interessante porque você tinha que fazer um malabarismo, né? Se você puder destacar, quando você começou ali, você trabalhava com venda de suco, mas não era qualquer suco. Era inovador e tal. Olha só, a gente está falando de mais de 25 anos, né?
Então, naquela época só se bebia água, Coca-Cola e mais nada. A gente pode até falar que se bebia os outros refrigerantes, mas a gente sabe que era isso que funcionava, né? Eis que acontece uma marca de suco, a gente pode falar marca que pode ter a Coca-Cola. Então, eis que surge da Vale no Brasil. E como assim vender suco na caixinha, na latinha, de litro, de caixinha pequena? Como assim fazer uma refeição tomando suco de uva, de pêssego, de manga? Era uma coisa que não existia. O que é muito comum pra gente hoje, não existia. E eu me lembro assim, de ver esse mercado crescendo, de estar junto ali desse mercado crescendo no cliente. Então, foi uma marca que foi feita cliente a cliente. Convencia-se o dono do estabelecimento a experimentar o produto para que ele fizesse o cliente dele experimentar o produto para que o cliente ganhasse força. Ou seja, era um produto novo, ninguém conhecia. Era um conceito novo mais do que um produto. Para quem não era da época, o que vendia muito em suco era o quiçu. Também. Lembra aquele pozinho? Né? Então, assim, foi um aprendizado muito grande no sentido de dizer assim, você é capaz de fazer a diferença, mesmo não tendo a grande força. Porque o que era a grande força na época? Não existia internet, a grande força eram as mídias televisivas. Então, só que se pagava muito caro para estar numa mídia, e a marca não tinha isso. Então, era realmente o trabalho do vendedor que fez essa marca crescer. E depois nós fizemos também as outras marcas que eram concorrentes que vieram depois. Então, era um trabalho muito árduo, era um trabalho muito estratégico de venda na rua para que o produto ganhasse uma proporção de visibilidade e ganhasse a venda, uma fatia do mercado. E foi assim, foi muito gratificante esse último treinamento. Tinha um vendedor da Coca-Cola dessa época e ele disse assim, eu lembro quando começou a se vender esse suco, que pela primeira vez a gente não vendia tudo que a gente queria no cliente, e a Coca-Cola começou a se incomodar. E não é nenhum absurdo, né, a gente entender que hoje quem é dono do suco da Vale é Coca-Cola. Sim. Mas é legal a gente falar. A gente vai falar de vendas, explorar mais o tema já já, mas eu queria destacar isso por conta dessa dificuldade de introduzir um produto, o que você precisa ter em mente para, enfim, desbravar um campo novo, né? Como venda, isso te ajuda também a... Eu acho que assim, sempre foi e sempre será sobre pessoas, né? Porque o que fazia diferença? O que fazia diferença era o atendimento que você dava para o cliente, era a forma com que você propunha para o cliente. Muitas vezes eu chegava e o cliente olhava para mim, olhava para o suco todo encalhadinho ali e dizia assim, vende outra coisa, eu quero comprar porque você é muito boa, você me atende muito bem, mas o teu produto não sai, eu acho outra coisa para você vender porque eu quero comprar de você. Então, acho que assim, desde sempre vai ser sobre pessoas, entendeu? Porque era relacionamento, era você entender que você estava ali com um sorriso, levando algo positivo, uma energia positiva, um atendimento de olho no olho mesmo, de entender, falar assim, ó, te vendi muito, tá encalhado, vou fazer alguma coisa aí. E sempre vai ser sobre a mesma coisa, que é o interesse do outro. Então quer dizer assim, além do produto, ele compra primeiro você, né? Ele compra primeiro a sua imagem, compra primeiro o que você tem a oferecer para ele como valor e depois o seu produto, independente de qual seja. Exatamente. Para saber o que você é, você tem que se conhecer, né? E já dá a nossa ponte aqui para o primeiro assunto que a gente quer desenvolver com você, que é o autoconhecimento. A gente sabe que você trabalha muito em cima disso, que a gente se descobrindo, você tem como descobrir o mundo todo e todos os universos. Primeiro, o que é o autoconhecimento, Dri? Explica pra gente, para quem nunca... Olha só, o autoconhecimento, eu acho que assim, em primeiro lugar eu quero dizer uma coisa aqui. Um dos meus sonhos é que autoconhecimento seja tema escolar, que as crianças aprendam na escola a se conhecer. Então, assim, o autoconhecimento, ele é um mergulho no entendimento sobre uma ferramenta que diz que assim, nós somos classificados por comportamento. Começa por aí. Né? Então, os nossos comportamentos falam muito de quem nós somos. Por que você age como você age? Por que você corre, faz tudo correndo e gosta de fazer logo e de qualquer jeito? Por que você é lento e faz devagar? Por que para você precisa fazer sentido? Por que você precisa sentir? Ou por que você precisa fazer tão diferente dos outros assim? Isso é autoconhecimento. É entender que existem perfis que nos classificam, que existe um jeito certo de entender cada ser humano. E assim, qual o maior benefício do autoconhecimento, Adri? Acho que o maior benefício do autoconhecimento é o entendimento de que diferenças
são só diferenças. Não é porque você faz, pensa ou sente diferente de mim que você está contra mim. Ou que o que você faz é errado. O seu jeito é sempre o jeito certo. O meu também. Só que ele é certo para mim e o seu é certo para você. Desde que a gente não desrespeite leis, regras e combinados, o seu jeito sempre vai ser o jeito certo. E eu acho que o autoconhecimento, ele mais do que fazer com que você entenda por que você faz do jeito que você faz, ele te entrega um entendimento de que o outro também tem o direito de fazer do jeito dele. Né? Mas aí eu estou falando de autoconhecimento no sentido de ferramenta, de estudo, de estudos novos que vêm evoluindo a forma do ser humano se desenvolver, né? Então, assim, existe uma classificação de entendimento dos nossos comportamentos que fala muito mais sobre nós do que nós sabemos, mas também existe um mergulho mais profundo no autoconhecimento, que é aquele que é ditado por quem você é a partir do que fizeram com você. E esse sim, você vai precisar de uma ferramenta, de um profissional que mergulhe junto com você na sua vida para te dar um entendimento do porquê as coisas são como são. Lembrou o Sartre, ele fala isso, né? Não importa o que fizeram com você, né? O que importa é o que você fez com o que fizeram de você, né? Isso é muito legal, cara, pegando um gancho. Hoje nas redes sociais a gente tem muito essa questão de vídeos curtos dizendo assim, para eu dar certo, eu acordei a esse horário, fiz isso, fiz aquilo outro. E todo mundo é meio que uma manada. Todo mundo olha e fala assim, esse é o jeito certo de se fazer. Esse é o jeito certo. Mas aí eu tento, né, fazer e eu não consigo acordar cedo. Aí eu tento fazer dessa forma e não consigo, eu me frustro. E como que consegue lidar com isso e entender tudo isso? Na verdade, assim, essa coisa da velocidade da informação pela internet, né, e a necessidade das pessoas também da informação, ela faz com que as pessoas transformem tudo em fórmulas rápidas e práticas. De como se fazer isso, aquilo, como conseguir um namorado em 10 passos, como vencer a procrastinação em 5 passos, como ficar milionário em... Pera um pouco, nós somos diferentes, nós agimos diferentes, pensamos. E aí sabe o que acontece? Um grupo vai conseguir, porque tem o mesmo perfil e tem a mesma habilidade para fazer aquilo como quem fez e acha que é o único jeito de ser feito. Mas e o outro grupo? Cadê a responsabilidade com outro grupo que tem um perfil totalmente diferente? Que não vai funcionar da mesma maneira e para ele não vai dar certo. Vai virar uma frustração muito maior do que a vitória do outro. Então, o único jeito de você saber o que de fato tá na tua veia, no teu sangue, no teu jeito de fazer e vai te levar ao caminho do sucesso, da vitória e de alcançar aquilo que você precisa, é olhar para você do seu jeito, do jeito que você faz, do jeito que você sente. E até mesmo para dizer, como eu disse para um coach hoje, eu falei assim, nós temos só que tomar cuidado, porque o teu perfil vai fazer com que você faça desse jeito e isso não vai funcionar aqui. Então, sabendo como você funciona, nesse caso, a gente vai prestar atenção para fazer diferente. E a gente só consegue isso num mergulho profundo sobre quem nós somos. Acabou de me vir aqui agora toda essa história que a gente está conversando. Lembra aquela fábula do patinho feio, né? Ele se considerava feio, mas ele não era patinho, né? Ele estava no lugar errado, ele só né? estava no lugar errado. E é assim, para você identificar que você não é feio ou que você não está errado, você precisa saber onde de fato você é bonito e bem aceito e melhor. Posso usar um outro exemplo disso? Eu sei que vai entrar num outro assunto que a gente vai falar depois, mas eu não quero perder o gancho. Existem tantas pessoas em relacionamentos que se sentem em desamor profundo, escassas do sentimento de satisfação e dessa coisa boa que o amor traz, pelo simples fato de serem diferentes, pelo simples fato de terem uma linguagem diferente. Não é que não existe amor ali, não é que não existe uma doação ali, só que ela é tão diferente do outro que ela faz o outro sentir que não é amado. E aí não está errado, só é diferente. Ou seja, a conexão ali não está sendo bem aproveitada, a sintonia não existe. Eu não quero fugir de uma coisa, o Ramon puxou ali das redes sociais para falar desse padrão, né? O padrão que existe, olha, se não for assim não dá certo. E eu sei que não é isso que os coaches ensinam, até porque eles precisam entender a sua personalidade para que você se desenvolva a partir dela, né?
Mas eu queria trazer outra situação com relação às redes sociais. É muito fácil uma pessoa criar uma persona na rede social, que não seja ela mesma e tal. Então, na vida real, cotidiana, na rotina, ela é aquela pessoa assim, mas na rede ela é outra. Você vê algum malefício nisso? Como você entende essa facilidade de uma pessoa poder ter mais de uma personalidade não real? Vou te dizer que assim, eu vou até corrigir a tua frase, é muito fácil uma pessoa criar uma persona e ser outra e ter que se dividir entre essas duas imagens diferentes. Não é nada fácil. Imagina. Na verdade, assim, imagina você ter que ter o cuidado de quando algo está ligado ali para te mostrar, você ser uma coisa e quando não, você ser outra. Isso não é nada fácil, é desconfortável. Sem contar o quanto isso choca a tua mente, o quanto isso choca o teu cognitivo. Porque, Essência, no caso. na verdade, eu não vou nem na essência, porque assim, a essência dessa pessoa está fazendo com que ela faça isso. Os valores dessa pessoa estão fazendo com que ela queira ser dessa forma. Não, eu vou mostrar isso. Tá tudo caindo aqui, mas eu vou mostrar só o pedaço que tá bonito. Eu acho que assim, a rede social não é um lugar para você compartilhar as suas misérias. Não que você não possa. Eu acho que assim, a sinceridade, a honestidade, ela tem que permear toda a tua vida, porque senão não vai fazer sentido. Para mim, tudo tem que fazer sentido. E assim, entenda uma coisa, você tem que ser um personagem aqui, e ali você vive outra coisa. Um personagem aqui, e ali você vive outra coisa, uma hora você se perde de você. Você já ouviu dizer aquela frase que diz assim, a pessoa mente tanto, 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 que nem ela mais sabe o que é verdade sobre a vida dela. Isso é uma confusão de comportamento, de sentimento, que mergulha as pessoas onde? Na depressão. E qual é a necessidade de viver essa pessoa que não é aquela que ela é de fato? É a grande necessidade de preencher o vazio de se sentir aprovado. Nossa. O ser humano tem uma necessidade absoluta de se sentir aprovado e acha que ser aprovado é mostrar aquilo que todo mundo mostra, quando não é. Adri, você tem problemas? Óbvio. Eu posto os meus problemas quando eles vão agregar para alguém. Até posto. Mas eu não tenho como ficar chorando os meus problemas nas redes sociais, porque as pessoas me confortam. Eu não preciso disso, eu preciso resolvê-los. Mas eu não teria nenhum problema em expor nenhum dos meus problemas se isso fosse agregar para a vida de alguém. Claro, entende? Claro. Assim, o abuso das máscaras sociais que as pessoas se habituam a usar para poder se dar bem em alguma outra situação, que eu acho até válido, dependendo, né, da situação, mas o abuso delas acaba você perdendo realmente o que você está aqui para fazer, né? De verdade. Exatamente. Na verdade, você deixa de cuidar da sua vida para cuidar de uma vida que serve às outras vidas e não te favorece. Amor. Cara, pegando o gancho dessas redes sociais, né? Realmente o que a gente vê muito são pessoas tentando ser o que as outras não são. O que ela não é, o que as outras também não são, e tentando identificar perfis. E o que a Adri falou é muito legal, que assim, eu posso postar um problema meu? Posso, desde que isso for beneficiar alguém. E esse é o perfil hoje da internet que as pessoas mais se identificam e mais seguem. A gente está falando de seguir simplesmente por um like. Mas se a gente for pegar seguir, é realmente seguir no mesmo caminho da vida da pessoa. Então, por exemplo, você teve um problema no seu relacionamento que você compartilhou comigo. Nossa, isso foi tão rico para mim. E isso pode fazer a diferença na minha vida, na sua e de outras pessoas. Então, acho que esse é o legado da rede social. Sim. Né? Só que as pessoas usam para... Foi o que a Adri falou ali também, com relação ao malefício, o benefício. Quer dizer, o malefício ele é muito evidente, né? Chega uma hora que você já não sabe mais o que não fazer, né? Porque você está acostumado, habituado a ficar tanto ali, né? Nesse automatismo. Existe uma comunicação ali, né? Uma forma de se comunicar, uma forma das pessoas flertarem. E que se você vai se condicionando aquilo, você fala, opa, peraí, é uma vida real e é uma vida virtual. Como é que faz isso? Né? Então, assim, eu acho que quando a gente tem um interesse de se conhecer, o grande objetivo é se fazer bem. E você, quando precisa demonstrar para o outro algo, ou ser aprovado pelo outro, você não está se fazendo bem. Você está focado única e exclusivamente em fazer bem para o outro.
Isso não pode fazer bem. É você terceirizar uma responsabilidade tua, né? Tem uma coisa que você fala, a gente já ouviu falando sobre autorresponsabilidade, né? E que é isso, né? Terceirizar coisas que deveriam ser tão decisivas para sua vida é quase um suicídio, né? Dá para o outro uma coisa que é somente sua. Fala um pouquinho da autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, porque a autorresponsabilidade ela é transformadora, mas ela é muito desconfortável, né? Porque é muito mais fácil eu dizer, isso aqui deu errado porque o outro fez isso ou aquilo. Eu não consegui isso porque alguém... É muito mais fácil a gente agir assim. Meu casamento tá uma porcaria porque minha mulher é uma chata. Mas eu não vou olhar por que ela tá chata. Eu justifico isso. Eu não tô vendendo porque hoje choveu. Eu não tô vendendo porque é a pandemia. Eu não tô vendendo porque aquele cliente é chato. Eu não tô vendendo porque as pessoas não estão comprando. Espera um pouco. Traz para você, eu sempre digo isso. Traz para você, em qualquer circunstância em que eu esteja, acho que esse foi o maior benefício de toda a minha formação. Foi entender que, peraí, qual é a minha responsabilidade nisso? Porque quando você sempre tem desculpas para dar, você se justifica tanto que aquilo não te constrange mais. E o que faz com que você evolua e se transforme é o constrangimento. E só se constrange quem se conscientiza do que faz. Então, se eu disser para você assim, nossa, derrubei esse café. Nossa, mas eu derrubei porque a xícara estava na ponta. Não, eu derrubei porque eu fui desatenta, me desculpa. E a próxima vez eu vou prestar mais atenção. Porque mais do que me responsabilizar, eu estou me comprometendo com algo diferente. Então, quando eu me conscientizo, quando existe esse constrangimento da consciência, eu posso evoluir naquele erro. Mas as pessoas que estão sempre calçadas em culpar algo, mesmo que algo seja os seus próprios sentimentos, elas acabam não. Você entende isso, né? Quando você terceiriza e você usa de amuleta, você não age. É o que você está me dizendo, né? É o que eu estou entendendo também, que se você traz para você, você tem condições de, pelo menos, corrigir aquilo, né? Não de negar, né? E você tem que ter uma certa força, porque algumas situações, você pode ser até que você tenha algumas justificativas. Mas eu sempre costumo dizer, as justificativas resolvem? Não. Assumir a responsabilidade resolve. Porque no mínimo da próxima vez você vai fazer diferente. Se você assumir a responsabilidade, no mínimo da próxima vez você vai fazer diferente. Então, se você prestar atenção nas pessoas que justificam muito, que culpam muito o outro, que sempre tem alguém para responsabilizar, a história e o resultado delas nunca é bom. Eu quero colocar um adendo aqui, até um tanto polêmico, falando disso. Porque o que acontece? Em muitas situações, o cara foi lá roubar o celular dele e ele estava no meio da rua mexendo no celular e ele vai falar pro amigo ou até denunciar para a polícia. Pô, mas você também... Culpa sua, você estava aí vacilando com isso. E até chegar em situações mais complicadas, até com constrangimentos femininos, né? Mas também olha a sua roupa, né? Então, eu só quero deixar isso bem claro, que essa autorresponsabilidade não tem nada a ver com esse tipo de situação onde o outro se coloca como qualquer tipo de agressor, enfim, né? Que é uma linha muito tênue. De repente, para quem está ouvindo, fala, então, né? Você quer explorar um pouco isso? Quero, me ajuda. Então, assim, vamos lá, vamos usar esse exemplo de assim, mas a pessoa, a menina estava com uma roupa demasiadamente provocante, por isso que o cara olhou, sentiu e fez. Não, ele fez porque esse é o valor dele. Sim. Ele fez porque ele não sabe controlar as suas emoções. Ele pode até ter feito pelo que ele sentiu, mas porque ele não tem a habilidade de passar sobre os valores dele e os seus sentimentos. Claro. Entende? Porque não é sobre o que você sente, é sobre o que você faz com o que você sente. Foi roubado porque estava com o celular na mão e estava... Calma aí. A gente vai justificar que tem bandido porque a pessoa está com o celular na mão. É claro que eu sei que eu estou passando num lugar perigoso. Eu sei que existe a possibilidade de ser roubado ali. Se eu der mole,
daí sim, é sua responsabilidade. Mas isso não justifica como o outro sendo certo, como o ladrão sendo certo. Não é a culpa, não é a culpa da pessoa que é capaz ainda ela falar, puta, é mesmo, por que que eu fiz isso? Responsabilidade foi minha. Não é bem por Não aí. tem nada a ver com isso, né? E, Audrey, assim, a gente já entendeu que é muito mais profundo, né? E até para você que quer acompanhar essa entrevista como um todo, né? Não posso nem dizer que é uma entrevista, né, cara? É um bate-papo, uma sessão de coach que a gente tá tendo aqui, né? Para você que quer acompanhar, segue lá no Spotify, AtacaCast, ou no YouTube, AtacaPet Oficial. Também tem o Instagram, AtacaPet Oficial. A gente já entendeu que tudo isso é muito profundo, né? Que não dá para se colocar em 5 passos. Mas para a gente colocar isso como um início do autoconhecimento da pessoa, assim, eu preciso de ajuda em certo ponto da minha vida. Se a gente pudesse dar 5 passos para ele se conhecer melhor e aí sim procurar um profissional para que possa ajudar ele melhor ainda. Olha só, eu acho que a primeira coisa que a gente identifica numa pessoa que precisa de ajuda é a dúvida, entende? Se você tem dúvida sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas, sobre o lugar em que você está na vida, você precisa de ajuda. Porque a dúvida não é correta, a dúvida não é o lugar certo, entende? A dúvida não é confortável, a dúvida não faz com que você esteja ou faça as coisas com a maior motivação do mundo. Então, acho que assim, o primeiro passo para você identificar que você precisa de ajuda é a dúvida. O segundo passo é o ânimo. Eu acho que quando você identifica que falta o ânimo para ser quem você é, que falta o ânimo para fazer o que você precisa fazer de mais raso, algo está muito errado aí. Acho que a terceira coisa, nós estamos fazendo desenhar 5 páginas mesmo? Pode ser 3. Eu posso desenhar 5, mas eu tô achando sensacional isso. Mas vamos lá. Você vai pegar mais 2. Não, e ela tá achando um absurdo porque nas lições dela, ela faz a gente desenhar 5 passos para qualquer ação. O quarto, geralmente, você só reformula, né? Não, eu fiz questão de falar, porque senão pra quem tá vendo a gente vai pensar que assim, nossa, eles tinham 5 passos ali escritos, a pergunta era pra ela devolver. Então, mas eu tô criando 5 passos de alguma coisa aqui. Mas tem 5, calma que a gente chega lá. Então, acho que o primeiro passo é identificar se a sua vida é dúvida. O segundo passo é identificar o teu ânimo. Identificar como é que tá o teu ânimo. O terceiro passo, seus resultados. Se está tudo dando muito contrário ou muito errado daquilo que seria o certo para você, você precisa de ajuda. O quarto passo é você realmente estar mergulhado em sentimentos que te levem muito mais para um desamor, para uma dor, para uma insatisfação do que para a felicidade, né? E o quinto passo, e o menor de todos eles, eu acho que seria você ouvir o seu diálogo interno. Conversar com você mesmo e entender o que é que a tua mente está dizendo para você. Se o que ela te diz for muito mais negativo do que positivo, se o que a tua mente te diz sobre você, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a sua vida, for muito mais negativo do que positivo, também é um passo para você entender que você precisa de ajuda. E o sexto passo, você precisa estar disposto, cara. Muito. Ou seja, é assim, se conhecer é sempre um desafio e ele leva a vida inteira, porque a gente muda também e automaticamente você vai tendo que refazer esse processo. Mas assim, não tem outro caminho. Se você quiser realmente, até porque tudo depende do que você entende de você mesmo. Perfeito. Olha, só para fechar esse assunto do autoconhecimento, eu queria só que você comentasse, porque assim, a pandemia trouxe vários desafios. Um deles foi as pessoas ficarem mais em casa, lidando com as coisas que têm, não podendo sair muito, então elas acabam trazendo para si o que elas são mesmo, né? Os livros que gostam de ler, se gostam, as músicas que gostam de ouvir, enfim. O contato consigo mesmo, quer dizer, é o eu no espelho dizendo, olha, é o que tem, né? Não dá para sair para festa, não dá para fazer nada. O que você comenta desse desafio da pandemia? O que você acha que propôs de fato? Eu acho que assim,
assim, acho que uma frase que resume é: todo mundo teve que encarar a sua realidade, né? Então, assim, quem não tinha um bom relacionamento com os seus filhos, por exemplo, teve que olhar para isso de maneira muito mais profunda. Quem tinha entregue os filhos à mercê do videogame, do celular, da televisão, teve que ter um olhar muito mais profundo para essa convivência. Quem estava vivendo um casamento de aparência teve que encarar de frente que só tinha um ao outro para resolver e para se entender. Quem estava vivendo numa casa que não tinha o cuidado que deveria, porque aí não estou falando de condição não, mas às vezes as pessoas largam, né, vivem tão na rua que largam o conforto que deveriam ter dentro da sua própria casa. Teve que olhar para isso de uma outra forma, né? Quanto conforto tem aqui? Eu acho que as pessoas tiveram que olhar inclusive para a sua condição, para o que construíram, né? Eu construí tanto fora, o que eu construí para o meu interno, para a minha vida? Então eu acho que essa consciência de ter que viver aquilo que você fez da sua vida foi o grande ganho do ser humano nessa história toda. Porque você teve que estar ali e acabou. Então, se você não se entendia com a sua mãe, com o seu pai, você teve que ou viver isso ou resolver isso. Se você não se entendia no seu relacionamento, você teve que ou viver isso ou resolver isso, né? Falou muito sobre a condição, sobre o estado financeiro, inclusive, de cada um, né? Então, foi muito rico, acho que assim, ainda está sendo muito rico, né? A gente aprendeu a olhar para dentro de um jeito único, a gente aprendeu a valorizar as coisas que a gente tem com tanta facilidade e nem percebe, que é poder sair, que é poder olhar para as pessoas, encontrar os amigos, a presença dos amigos. Quantas pessoas não se privaram de ver pai e mãe por ser mais idoso, por ter mais idade, então de não poder, mesmo depois quando as coisas estavam mais liberadas, não poder conviver, não poder estar junto, quanto a vovó ficou longe de seus netinhos, né? Eu acho que foi muito rico essa coisa de a gente valorizar aquilo que a gente tem e nem perceber que estava ali o tempo todo. Como se diz, geralmente no linguajar, a ficha caiu e assim, mas não é um final, né? A gente aprendeu e entendeu que esse negócio de você esquecer quem mora em você é um péssimo negócio. Procurando distrações, etc e tal. Você deu o exemplo da casa, né? A casa mal cuidada, mas a gente também é uma casa. Esquecer quem está morando aqui não é bom negócio. Independente de qualquer coisa, de trabalho, de relacionamentos, de distrações, etc e tal, tem alguém morando aqui que a gente tem que cuidar. Isso mesmo. E assim, mas tem mais um ganho com isso. Eu acho que nós aprendemos a nos cuidar, né? Nós não tínhamos essa coisa do cuidado com a gente mesmo. Era uma coisa... não que todos não tivessem, mas eu acho que essa consciência de se cuidar, de se preservar, de impor limites, né, ao teu jeito de viver, também trouxe um ganho muito grande para o ser humano, né? E eu acho que a maior perda, eu diria, acho que é uma perda a gente não poder abraçar as pessoas, né? Não tem nada que possa doer mais do que você olhar alguém querido e não poder abraçar. Depois de toda essa aula aqui sobre autoconhecimento, autorresponsabilidade, nossa, foi, né, explode a mente, assim. Não vou nem ficar comentando muito pra gente não voltar no assunto. Então, agora, um tema que eu gosto bastante, pratico nas minhas redes sociais, inclusive, vamos falar para a nossa convidada, qual é a sua rede social? O meu Instagram, Adriana Moura Coach, meu canal no YouTube também, Adriana Moura Coach. COACH. Muito bom, a gente vai colocar aqui no vídeo, tá? Adriana Moura Coach, Atacapete Oficial, Ramon Barbosa, _ 96. Joe Cruz 06. É isso aí. E voltando a falar de um assunto muito engajado, muito top, liderança. Esse é um tema que eu tenho certeza que tem muita gente esperando. A Adriana fez um curso aqui, um treinamento com a liderança da Atacapete, que a gente estava comentando agora que resultados extraordinários. E a gente vai começar falando sobre isso. Pergunta simples, qualquer pessoa pode se tornar um líder? Não. As pessoas gostam de dizer isso, mas não. Existem pessoas que não têm aptidão para liderança. Não está nelas e não existe nem o desejo delas de serem. Agora, qualquer pessoa que quer se tornar um líder pode? É mais provável. Dá para treinar. Dá para treinar, entende? Mas qualquer pessoa? Não.
Eu não posso colocar para ser líder uma pessoa que não tem essa aspiração. Eu não posso colocar para ser líder uma pessoa que não tem habilidade para isso. Principalmente porque assim, um líder precisa inspirar. Sim. Quem não inspira não vai ser líder de ninguém. Entende? Então, é de todo ser humano inspirar? Não. Porque tem pessoas que são reclusas, tem pessoas que gostam de serem introspectivas, que gostam de um caminho interno, interior e individual. Percebe? Você mencionou meu treinamento, algo de que eu tenho muito orgulho. Eu acho que foi um produto que eu criei e que, sem sombra de dúvida, é o meu produto de mais orgulho. São 11 passos do desafio da liderança. Né? Eu já falei várias vezes que a base, a inspiração desse treinamento é Napoleão Hill. Mas eu desenvolvo todos os temas que realmente são necessários para que você possa se sentir um líder completo. Porque é muito desafiador. E nos tempos de hoje, com toda a evolução, as pessoas estão tendo que encarar a profundidade da palavra liderança. Porque antes bastava ser chefe, né? Antes bastava ser o dono, né? E hoje não mais. Hoje a gente tem até as leis aí em favor de uma comunicação respeitosa, de um comportamento respeitoso, que já impedem de qualquer pessoa, só por ter autonomia ou força financeira, de serem líderes. Então, não tem mais como você ser um líder sem treinamento, não tem mais como você ser um líder sem entender o que é de fato o papel da liderança. E essas mudanças que você fala com relação até o tato, né, que você tem que ter com as pessoas para que você inspire e tal, tem uma diferença muito clara do que era o líder há 20, 30 anos atrás, o que é o líder hoje e ainda, quiçá, o líder que vai ser no futuro, né? Você consegue traçar essas diferenças de maneira clara, assim? Sem sombra de dúvida, mas eu acho que eu quero ir até um pouco mais fundo, começar num tempo em que eu gosto muito de convidar as pessoas a refletir. A liderança, em primeiro lugar, ela é uma coisa natural. Você está num grupo de amigos e de repente vocês resolveram fazer algum programa em que vão aqueles 10 amigos. Existe um amigo que todo mundo elege para liderar esse grupo. Mesmo sem falar nada. Mesmo né? sem falar nada. Por quê? Porque ele tem esse espírito no comportamento dele de que faz com que ele seja reconhecido pelas pessoas como um líder. Isso é desde que a gente é gente, por exemplo. Então, assim, Ou seja, mas assim, desculpa te interromper, mas é só para reforçar. Existe na natureza, né? Nos grupos de leões, enfim. Exato, era isso que eu ia dizer agora. Há 70 mil anos atrás, por exemplo, quando nós éramos os grupinhos nômades que iam ali só coletando o alimento para passar para outro lugar, para coletar alimento para sobreviver, os líderes eram escolhidos pela sua força, pela sua postura, e não existia nenhuma linguagem, uma comunicação mais profunda para dizer assim, olha, agora o Ramon é o líder desse grupo aqui. Não, era o comportamento, era a postura, era o olhar, era a força que ele exercia, que protegia aquelas pessoas. Né? Então, assim, existe um espírito muito natural da pessoa para a liderança. Né? Primeiro, o que é ser líder, Adri? Eu acho que assim, ser líder é oferecer o amparo. É fazer com que as pessoas te respeitem pelo amparo que você confere a elas. Ninguém vai liderar uma pessoa se não conseguir conferir para essa pessoa um valor de proteção, de amparo, de acolhimento, entende? Você pode ter lá no seu cartão gerente, supervisor, chefe não importa. Mas se você não gerar nessas pessoas um sentimento de que elas são amparadas por você, para que elas possam te respeitar, a tua liderança vai ficar só no seu cartão. E esse é o grande segredo de uma boa liderança. Pode ser até que o líder não saiba tudo que um dos seus liderados vai saber. Mas se ele souber conferir essa proteção, esse amparo, esse respaldo que uma pessoa precisa para respeitar o outro e assim segui-lo, ele vai ser líder, mesmo até sabendo menos sobre algum aspecto técnico daquilo que o outro até sabe mais do que ele. Muito natural, né, Ramon? Isso que a gente escuta o tempo inteiro de que
a liderança ela não tem que ficar sendo lembrada toda hora. Nem Olha, imposta. eu sou o chefe, eu sou não sei o quê. Se você tem que lembrar toda hora, é porque você não é. Você tem que gerar o sentimento de respeito. Entende? Você inspira as pessoas a te respeitarem por algo que em você é muito valioso. Aí sim, você é líder. Ou seja, esse líder muito já reformulado, aquele aquele antigo, se ainda existe algum aqui atuando no mercado, ele já não tem resultado. Se não tem resultado, ele ficou no cartãozinho, tchau. Então, esse de hoje é esse que você está falando que serve, que inspira, que motiva, que acolhe, né? Na verdade, eu não diria nem o líder de hoje, esse é o líder natural. Então, assim, o que vem lá do início do ser humano, da natureza ou até da sobrevivência, é essa liderança que inspira segurança, confiança, amparo, acolhimento. Né? E você acredita que quem esteja se preparando hoje para se tornar um líder ainda futuramente, o que vai mudar? Que você tem essa visão assim do que ainda vem adiante? Pensando nas gerações de hoje também, é uma geração mais delicada, você não pode fazer muita coisa e pensando nisso, quem vai ser esse líder que vai entender isso mais lá na frente? Eu acho que assim, os grandes líderes serão aqueles que entendem de pessoas. Que isso é atemporal. Eu acho que assim, o meu treinamento vem mostrando muito disso, assim, é muito focado nisso. Você pode ser o melhor vendedor que virou supervisor, que virou gerente. Se você não entender de pessoas, você vai continuar só sendo um bom vendedor. Pegou a dica aí? Tem uma conotação que a Adri usa. Antes disso, qual que é a pergunta que a gente tem aí, gente? É a dupla lá com perguntas. Pet Mais GPA perguntou: como ser um líder sendo proprietário de um pet shop? Eu imagino que ele deva querer saber como ser um líder de uma equipe que não esteja dentro desse pet shop. Será que é isso? Pode ser uma equipe dentro desse pet shop, né? Eu acredito que seja isso. Ele deve estar montando, já tem um pet shop com uma equipe pequena e está precisando entender como liderar esse time para poder ter resultado. Você só vai conseguir liderar aquilo que você entende, aquilo que você domina com a sua capacidade, com a sua habilidade, com o seu conhecimento. Então, tudo aquilo de que você quer ser líder, ou ter comando, ou até ser dono, você precisa entender profundamente. Saber que você tem que se cercar de pessoas capazes de realizar as suas funções, mas que, como eu acabei de dizer, você vai ter que entender de pessoas para extrair o melhor delas. É possível que você seja líder de mais de uma equipe? Claro que é possível. Desde que você entenda do negócio, daquilo que as pessoas precisam fazer para saber direcioná-las e criar ferramentas que façam com que elas deem o seu melhor. Eu costumo dizer que assim, o que é ser líder, Adri? Como é que a gente estabelece? Quais são os passos para uma boa liderança? Já que você gosta tanto de passos? Os 5 passos. Primeiro, você precisa gerar o respeito através de ser uma referência de amparo. Depois, você precisa gerar uma formação nessa pessoa, para que ela entenda que em você existe conhecimento e habilidade suficiente para formá-la para aquele cargo ou para aquele exercício que ela precisa executar. Depois disso, com ela formada por você, você direciona o caminho que ela precisa ir, com as ferramentas que você já deu e com a proteção que ela já sabe que tem em você. E aí, por último, só por último, e se necessário, você vai precisar corrigir. Porque se acontecerem esses 3 passos, o quarto vai ser quase desnecessário. Entende? Um bom líder, ele simplesmente é reconhecido como um grande protetor, como um grande amparo. Depois, ele sabe formar a sua equipe, instruir, ensinar a sua equipe. Depois, ele sabe direcionar a sua equipe com o que ela aprendeu com ele. E aí não vai precisar corrigir, não vai precisar ser austero, não vai precisar usar desse exercício tão negativo que é ficar corrigindo as pessoas o tempo inteiro ou com as mesmas coisas, entende? É o último passo da cadeia da liderança, que só vai ser necessário se os 3 anteriores não estiverem funcionando.
não funciona. Importante seguir essa linha de raciocínio que você está passando, porque assim, se necessário for, o líder também precisa entender rápido que não, infelizmente, apesar de ter feito tudo o que estava ali disposto a fazer, nem sempre é uma garantia de que vai dar certo, então você precisa também saber a hora de encerrar a relação, né? Exatamente. Saber escolher as pessoas que vão te seguir é o passo mais importante para uma boa liderança. Se você não se cercar de pessoas que têm habilidade, capacidade para exercer aquilo que você precisa, se você sair recolhendo as pessoas pela necessidade delas ou pela falta de habilidade delas de darem conta da vida delas, e você coloca ali, não, vem aqui, vem trabalhar para mim, não vai funcionar. As pessoas precisam ter habilidade para que você faça com que aquilo dê certo, com que aquilo prospere, tenha o sucesso que você precisa. Você tem um objetivo, você tem um resultado, você precisa fazer com que as pessoas entendam isso também para que você tenha sucesso. E ainda mais, assim, eu acho que isso fica mais no líder do passado, mas pode ser que aconteça. Já ouvi muitas pessoas dizerem assim para os seus liderados, não, né? Para pessoas do seu convívio. Eu não vou ensinar o jogo que eu sei, porque senão ele vai tomar o meu lugar. E aí, isso como é que vai funcionar se você não ensinar? É a mesma coisa que você constranger as pessoas pelos seus erros. É a mesma coisa que você cobrar de uma pessoa que ela saiba algo que você não ensinou. Tá certo? Nunca vai estar certo. Porque se aquela pessoa não sabe e você não se cercou de que ela não sabia, você tem que dar para ela a possibilidade de aprender. Se ela aprende, mas não tem habilidade para exercer aquilo, você tem que ter a visão de entender que mesmo tendo aprendido, aquela pessoa não tem habilidade para lidar ou para exercer aquela função. E se essas duas coisas não funcionarem, não é no grito, na falta de respeito, não é na pressão que você vai conseguir fazer com que aconteça. Entra na questão, eu acho que para quem está ouvindo também quer entender sobre liderança e tem que entender também sobre ética, né? E eu te perguntar isso, quais os limites éticos que o líder deve ter em mente, ou se não deve, que precisa pelo menos sentir que precisa ter o tempo inteiro para não constranger a equipe, para não deixar que a sua ambição dos resultados ultrapassem os limites das pessoas e isso cause constrangimentos e até situações mais complicadas com relação à educação, esse tipo de situação. Olha só, eu vou responder de uma forma até muito simples, que é só um líder precisa ter respeito e educação com as pessoas. Todo mundo precisa ter respeito e educação com as pessoas. Não é porque a pessoa é subordinada a você que ela tem que ouvir as suas mazelas, ou o seu destempero, ou o seu mau humor. Assim como as pessoas da sua casa também não, assim como seus amigos também não, assim como as pessoas que convivem com você também não. Ou seja, você não vai preservar só o seu chefe do seu mau humor e do seu destempero. Você tem que preservar todas as pessoas. Isso é uma questão de ética, de educação. Isso é uma questão de princípios. E não funciona na base da ofensa, não funciona na base da porrada, não funciona na base da falta de educação ou da exaustão do outro, porque tem líderes que também querem levar o outro à exaustão, né? Vai, você tem que fazer, faz. Também não funciona. O que a gente precisa, eu acho que é evoluir o ser humano para entender que somos todos diferentes e a gente volta para o autoconhecimento. E não adianta você querer de uma pessoa uma habilidade que ela não tem, um comportamento que não é natural para ela. E você pode respeitar e entender que aquela pessoa não serve, ao invés de ficar ressaltando os seus defeitos, ao invés de ficar ressaltando aquilo que ela não consegue entregar. Faz sentido? Repara que isso volta lá no início, que a gente falou sobre autoconhecimento, perfil comportamental, né? Você precisa entender tudo isso. As pessoas ficam muito curiosas em entender assim, Adri, por que esse trabalho, o seu trabalho cabe numa empresa, no business, cabe num relacionamento, cabe num processo individual? Porque é tudo sobre a mesma coisa. É tudo sobre comportamento, comunicação e autorresponsabilidade. A espinha dorsal, né, das relações é você entender que pessoas têm esse conjunto, né, que não é tão simples de entender, mas você precisa estar lá. Se você quer mesmo chegar onde você precisa chegar com os desafios que você se propôs,
tem que entender, tem que estudar mesmo. Tá lidando com pessoas e pessoas fazem parte do processo, né? Tem uma frase que a Adri usa muito, que eu até anotei aqui para eu não esquecer. Você até me ajuda se eu falar alguma coisa errada. Mas sobre líder de resultado, né? Ah, deu certo na equipe. Pô, o mérito é meu. Então, Não deu certo na equipe, a culpa é do outro lá. A culpa é do outro, né? Quando é totalmente ao contrário, deu certo, é o mérito da equipe. Porque as pessoas já sabem que você tá ali pra fazer aquilo dar certo, né? E não deu certo, a sua estratégia deu errado. A posso autorresponsabilidade. emendar aqui antes de você. Tem tudo a ver. Tem uma forma de identificar quando sua equipe está mesmo com você, porque as pessoas trabalham porque precisam trabalhar, mas não necessariamente estão compartilhando com você ali o mesmo objetivo, a mesma ambição que você tem dos resultados que você quer dar para a empresa, né? Então, usando isso que o Romão falou, existe uma forma. A gente não quer fórmula aqui, né? Ou uma. Mas assim, de você identificar na tua equipe quem realmente está com você ou quem só está por estar, enfim. É simples, é o comprometimento. É quando você pede uma tarefa que vai sair da curva e a pessoa, hoje eu não posso, amanhã eu desculpa, meu horário, tô doente, eu tô... É simples. Peça uma tarefa que saia um pouquinho da estrutura, né, daquilo que é o combinado, você vai entender o quanto a pessoa está comprometida com o seu resultado ou está só cumprindo a sua carga horária de trabalho. Não que a gente deva fazer isso, mas é um bom termômetro para você entender se as pessoas que estão com você ou não. É que no final das contas vai entrar o que o Ramon falou. Essas pessoas comprometidas que estão ali a mais do que se proporam a fazer logo no início, é quem vai partilhar de você também do sucesso no final. Que aí Mas o ela tem líder que vai estar levantar, comprometida né? com esse sucesso. O sucesso tem que fazer parte dessa pessoa também. Ela tem que ter o propósito de realizar aquilo, entende? Não só porque é tarefa, não só porque ela recebeu uma ordem, mas porque o resultado daquilo também é satisfação para ela, também traz uma emoção de satisfação, de felicidade. E só o propósito pode trazer esse tipo de satisfação. Propósito. Falou a palavra mágica, né? Parece que tem uma pergunta ali, elas ficam levantando, então tem mais pergunta. Nesse assunto de liderança, temos mais uma pergunta da mesma pessoa, Beth Mais GBA. Como proceder com os liderados e com os clientes nesse novo momento que vivemos, no cenário atual? Eu acho que assim, é um tempo de a gente ser humano. Não tem outra coisa para a gente exercer que não o humanismo. Por quê? Porque as pessoas estão no momento de se cuidarem e de cuidarem dos seus. O mais importante hoje é a vida de cada ser humano. Então, a primeira coisa que você precisa conferir para os seus e para os seus clientes, para todo mundo que está ligado àquilo que você oferece, é proteção. É fazer com que elas entendam que a segurança delas, que a saúde delas é importante para você. Por quê? Se os seus clientes sentirem que eles são cuidados por você, que existe uma importância do cuidado com a sua saúde, com a sua proteção nesse momento, que é o que a pessoa quis perguntar, entendi eu, né? Me corrija se não for isso, por favor. Mas se o teu cliente entender que ali ele está cuidado, que ali existe uma responsabilidade com o cuidado e a preservação da sua vida, ele vai se sentir acolhido ali. E é ali que ele vai querer estar. Se a sua equipe sentir que acima dos resultados que você precisa dela está a vida de cada indivíduo e dos seus familiares, e você se preocupa com isso, eles vão querer estar com você, dando o seu melhor. Então, acho que a grande dica para esse momento é a valorização da vida. Valorização do indivíduo mesmo, e da sua família, dos seus, que é a coisa mais importante. Super respondido. Vamos voltar só um pouquinho aqui sobre limite ético, né? Que a gente estava falando que não é só o líder que precisa ter um limite ético, precisa ter uma educação, diria assim, né? Mas para o líder, ele tem que atingir um objetivo, ele tem que atingir um resultado. Mas qual que é o limite que ele precisa entender, fazer aquilo sem constranger o seu liderado? Sabe? O limite entre você precisa fazer isso, mas com a sutileza, sem que você ofenda o próximo. Você disse, desculpa, mas você disse que tinha um exemplo para dar dentro disso, algo sobre né? certo, sobre ser certo. E o meu exemplo, inclusive, ele foi desconstruir essa coisa do limite, né? Então, de novo, como a pergunta anterior, eu acho que não é uma questão de você entender
que tem um limite para como você fala com a sua equipe para não ultrapassar o respeito. É entender que a gente tem que respeitar todas as pessoas. É entender o que funciona, esse é o exemplo que eu quero dar. Né? Entender que eu tenho que trabalhar com o que funciona, que não é porque não saiu, não é porque não saiu do meu jeito, porque as pessoas não conseguiram fazer, que a solução, o caminho é a agressão, é a punição ou é o desrespeito. E aí vem o exemplo que eu disse que eu queria dar, que é o maior exemplo do que funciona ou não. Imagina um bebê de 1 aninho aprendendo a andar. Como é que todos nós, sem exceção, aprendemos a andar da maneira mais eficaz, mais rápida e mais confortável? Mamãe pega a gente, coloca no chão e fala, vai filhinho, o filhinho cai. Aí a mamãe fala, não filhinho, levanta, vai, você consegue. E o papai espera do outro lado, o irmãozinho, vem, você vai conseguir, conseguiu, comemora. Deu certo. E dá certo rápido. Vamos ao contrário disso? Pega lá o bebezinho, bota pra andar primeiro. Moleque burro, você já caiu, você não vai andar nunca. Você não serve, também você não presta, você não vai conseguir andar nunca. O que essa criança vai fazer? Vai chorar assustado, vai se recolher, vai se retrair. Não vai querer mais andar. Não vai querer mais andar nunca. É isso que a gente faz com os nossos liderados quando a gente não ensina direito, não dá as ferramentas corretas, não incentiva as pessoas a serem melhores. Você está assustando, você está agredindo. E a agressão trava o nosso sistema cognitivo. Entende? Quando você agride uma pessoa verbalmente ou com o seu tom de voz, você trava o sistema cognitivo dela. Ela não consegue mais pensar em como poder fazer aquilo melhor. Ela está só pensando em como se defender ou como fugir dessa agressão. Por quê? Porque ela entrou no medo, e medo não produz nada de bom. Entende? É claro que o que a gente faz com o medo? A gente enfrenta ele com coragem, mas até chegar lá, nem todo mundo tem essa habilidade. Percebe? Você pode desistir de enfrentar. Exato. Então, assim, exato. Só que assim, entenda uma coisa, é tudo igual. É tudo igual. Então, assim, é um absurdo você achar que porque você vai gritar com a pessoa, porque você vai ofender a pessoa, porque você vai ameaçar ela de perder o emprego, porque você vai ameaçar ela de ser punida, ela vai melhorar. Não vai. Não funciona. Entende? Está ultrapassado, mas na verdade não é nem ultrapassado, nunca deveria ter existido. Mas por muito tempo foi um modelo, Exatamente. né? Por conta de... Nunca deveria ter sido assim. Porque, assim, o maior exemplo é o bebezinho. E ninguém tem coragem de dizer, bebê burro, levanta daí, sua porcaria, você não vai dar nunca. Se você não andar, você vai apanhar. Não existe isso. E hoje, então, tá muito cancelado isso, né? Pô. Mais perguntas aqui da Lala. Será, gente? Hoje tá bombando, hein? Na verdade, uma frase aqui, muito bem colocada, o líder tem que ser parceiro. Parceria é sinônimo de negócios. Quem falou isso? O Carlos Emanuel 79. Salve aí, Carlos Emanuel. Segue lá, vai lá com a gente no YouTube. Deixa eu só fazer um comentário em cima do que você está falando e muito próximo do que o Ramon levantou também, porque hoje tem uma situação que não é só no mundo corporativo, é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Nas redes sociais isso é muito forte, que é o politicamente correto. Então, de repente, o líder que sabe lidar com as palavras, para que mesmo que seja uma brincadeira, mesmo não querendo ofender, acabe ofendendo, tudo isso acaba virando até uma... Porque às vezes ele não tem intenção de xingar ninguém, não de fazer dessa forma, mas algum comentário fora do contexto. Infelizmente, hoje a gente está dentro de um contexto extremamente vigiado, né? E uma brincadeira pode virar uma ofensa, né? Então, só para reformular isso que a gente estava falando, de repente não existe nem a intenção, mas a falta de conhecimento nesse sentido também acaba ofendendo, e aí você perde um liderado, talvez, no sentido de inspiração que você tem, né, para dar para ele, porque você fez um comentário, uma brincadeira do qual ele não compartilha, e mesmo que você ofereça todo o resto aquilo, né? Então, Olha só para... Existe uma coisa que eu costumo dizer, você quer ser líder, você tem que se preparar. E preparar, inclusive, as suas emoções. Porque um líder, ele chama a atenção das pessoas. As pessoas querem que ele seja uma referência. E vão estar prestando atenção em tudo que ele faz o tempo todo. Você vai ter que dominar as suas emoções. Você vai ter que controlar, muitas vezes, a sua opinião pessoal.
sobre aquela pessoa. Porque o entendimento é de que assim, ó, você é líder do exercício profissional daquela pessoa, daquele indivíduo. Você não é líder da vida pessoal dessa pessoa. Você não tem o direito de criticar, comentar ou fazer nenhuma observação sobre nada que seja do âmbito pessoal da pessoa. Nem aparência, nem condição, nem preferência, nem nada que ela faça com a vida dela. Se ela prefere preto, você prefere amarelo, é um problema seu. Ninguém tem que preferir preto porque o líder prefere. Percebe? Então, assim, é entender que você ser líder é uma responsabilidade de você conduzir pessoas a um resultado e não autonomia sobre a vida das pessoas. E aí aí vem mais polêmica. Porque tem isso também, né? De quando você trabalha muito tempo com uma pessoa, você a lidera e vice-versa, você acaba tendo envolvimento pessoal com a vida da pessoa. Às vezes você compartilha experiências pessoais. Você acredita que existe um limite nisso? Ou ele não é robótico? Tem a ver com as personalidades das pessoas? Fala um pouco sobre o profissional e o pessoal, liderado isso, né, e líder nesse caso. Olha só, eu costumo dizer que para você exercer um bom profissionalismo, você precisa preservar as caixinhas. Né? A primeira caixinha que você precisa preservar é essa de quem tem o poder de exercer algo emocional sobre você. Eu ensino isso, inclusive, no meu treinamento. Não sendo os seus familiares as pessoas mais importantes da sua vida, as outras pessoas, as pessoas com quem você trabalha, elas não podem ter o poder de exercer emoção sobre você. Você está ali para uma troca profissional. Mas a convivência é tanta que nos tornamos amigos. Ok, preserve essa amizade do momento profissional. Porque se essa pessoa não tiver maturidade emocional o suficiente, ela vai confundir as coisas. E no dia que você precisar corrigi-la, ela não vai aceitar. Poxa, ele era meu amigo. Desculpa, não cabe. Seja amigo em outro momento, mas não nesse. É muito complicado. A menos que seja uma relação de muito tempo. Uma relação de um conhecimento muito profundo. Em que de fato existe maturidade para a hora da correção, para a hora de ouvir alguma coisa que não vai ser agradável. Onde assim, esteja muito claro para os dois a separação das coisas. De né? onde está aonde está de fato a amizade e onde está de fato a relação profissional. Porque senão em algum momento isso vai se esbarrar e se uma das partes não tiver uma condição emocional muito bem definida para lidar com aquilo, vai destruir as duas coisas, tanto a amizade quanto o profissional. É como quando a gente tem casais trabalhando juntos, né? Eu sou muito fã disso, eu apoio muito isso. Mas demanda sim um equilíbrio muito grande. Eu acho que quando um casal consegue estabelecer junto um objetivo profissional e caminhar, fazer mesmo, trilhar esse caminho juntos no mesmo objetivo, é uma vida de uma unidade indiscutível, né? Só que precisa exercer também a hierarquia nesse lugar. E vamos falar de relacionamento já, então calma. E o mais legal disso é que a gente falou sobre conseguir controlar suas emoções, né? E uma das coisas que a Adri é super ótima, inteligência emocional, né? O que é a inteligência emocional? As pessoas às vezes acham que inteligência emocional é não sentir emoção. Eu não posso chorar. Eu Sou uma pessoa madura. Eu ouço muito isso na minha sala, na cadeirinha ali de frente comigo. Às vezes vem uma lágrimazinha, a pessoa fala assim, eu não posso chorar. Eu digo, você pode. Aqui é o lugar que você mais pode chorar. Mas é assim, inteligência emocional em nada tem a ver com ausência de emoção. Inteligência emocional é sobre o que você faz com aquilo que você sente. Porque é impossível você controlar uma emoção. Que é uma prova disso? Por maior que seja a inteligência emocional que você tenha, se entrar um
predador aqui, seja um ladrão armado, ou seja um bicho feroz, é óbvio que o coração vai disparar, é óbvio que eu vou ficar gelada, é óbvio que eu vou sentir uma carga de medo muito grande, que é da emoção. Não significa que assim, entra um ladrão, ótimo, eu sou, você está me desestabilizando, não existe isso. Eu vou sentir. A diferença é o que eu faço com isso. Eu vou tentar controlar, segurar o efeito da minha emoção e pensar, racionalizar o que eu vou fazer com essa emoção. Eu vou gritar, qual é o benefício de gritar? Eu vou ficar paradinha, quietinha, qual é o benefício de fazer isso? Então é conseguir discernir sobre o que fazer com as suas emoções. E aí a gente entra num aspecto que assim, é claro que não é tão fácil assim. Existem ferramentas, existem técnicas, existem algumas diretrizes que um profissional pode te dar para entender como é que você faz quando existe uma emoção que vai te gerar uma atitude ou um comportamento que você não quer. Por exemplo, terminei um relacionamento, passei a noite chorando, no dia seguinte eu tenho uma reunião importante. Existe um jeito de você lidar com isso, né? Aí a gente aplica a inteligência emocional, que não é a ausência de emoção. Tem uma coisa que, falando nisso, a gente vem aqui, né? Que é controlar os sentimentos ou doutrinar os sentimentos para que você tenha pelo menos um mínimo de, sei lá, de tato para poder lidar com eles. Não quero ficar com raiva agora, por exemplo. Né? Alguma coisa acontecendo, não quero. E aí você tem ali, acha que tem uma chave, um código para não ficar com raiva. E a questão não é você não ficar com raiva porque é o que você falou, é a reação. O que você vai fazer com isso, como que você vai proceder com isso para não gritar, para não surtar, para não subir na mesa, para não quebrar as coisas, é onde eu acho que se encaixa mais essa competência, né? Que posso, acho que chamar assim de competência. E utilizando também um exemplo da sua vida que a gente conhece, onde você diz que realmente não tinha nenhuma condição emocional para poder fazer uma palestra, para poder fazer um treinamento, e você acabou indo lá e foi um dos melhores treinamentos que você já deu. Você quer falar um pouco disso pra gente? Sim. Pegando o gancho um pouquinho que você falou, o primeiro passo é a aceitação. Aceite que você está com raiva. Aceite que você está triste. Aceite que aquilo está doendo, sim. Porque aí você consegue estabelecer um limite para esse sentimento. Porque se você não aceitar, se você quiser simplesmente resistir à raiva, à dor, ao sofrimento, você não vai sair dele. Tudo aquilo de que você resiste, você está dando um comando para o seu cérebro que ele tem que cuidar daquilo, ele vai continuar em looping com aquilo dentro do seu racional. Então você não vai sair disso. Então você precisa da aceitação, porque a aceitação não alivia. E aí você entende o que vai fazer com isso. Então acho que eu devo, no nosso treinamento, ter mencionado um dos dias mais tristes da minha vida, que foi quando eu precisei... Eu tinha internado meu filho numa noite com um problema muito grave, e no dia seguinte eu tinha uma palestra sobre sorriso, sobre a alegria de viver, sobre como você viver a intensidade da alegria, como a alegria e o sorriso transformam a vida do ser humano. Mas eu estava muito triste, eu estava com muita dor pela preocupação, pela situação, por todo o sofrimento, e eu disse, tem lá quase 50 pessoas me esperando, eu não posso cancelar isso do dia para a noite, foi uma coisa que foi um acidente, uma coisa que aconteceu na noite, e ao mesmo tempo eu não posso chorar, do jeito que eu estou chorando eu não posso chegar lá, eu não posso simplesmente falar, olha, eu vou cancelar porque eu ia falar de sorriso, de alegria para vocês, mas eu estou chorando, então eu estou cancelando. Oi, como assim? Que seria justificável. Seria justificável. Mas aí a gente entra no perfil, né? Por isso que eu falei lá no início, que eu acho que aquele episódio ele mais diz sobre quem é a Adriana do que de fato ele ensinou a Adriana. Eu acho que ali existiu um autoconhecimento muito grande. Eu disse, ok, eu tinha um caminho de 35 quilômetros para percorrer dirigindo. Eu disse assim para mim, tá bom, você vai ficar triste, você vai chorar, você vai pensar nisso até metade do caminho. Da metade do caminho para frente, você vai pensar no que você tem que fazer. E fazer muito bem feito.
fato foi uma das palestras mais incríveis de feedback, mais emocionante que eu tive, sobre cumprir o objetivo de falar de felicidade, de sorriso, de alegria. Outro dia eu estava vendo as fotos e eu me vejo sorrindo, sabendo o quanto eu estava mergulhada naquela tristeza. E eu acho que é sobre isso, não poderia ser diferente. Não poderia virar e falar assim, olha, eu não posso ir porque eu tive um problema pessoal, estou muito triste. Não era uma situação de risco de vida, tá? Dizer assim, olha, se eu não passar a noite lá com meu filho, ele vai morrer. Não era essa a situação, era muito triste, mas não tinha nada que eu pudesse fazer ou que a minha presença pudesse fazer naquele momento. Então eu só tinha uma alternativa, superar aquilo e continuar fazendo o que eu tinha que fazer. Então eu acho que não é nem sobre o controle da emoção. É sobre a aceitação da emoção, de dor, para que você faça com ela o que você precisa fazer. Linka demais com o começo, né? Que a gente estava falando do autoconhecimento. Você só vai ter esse tipo de inteligência emocional. A tua história também mostrou isso, você acabou de dizer, né? Se não fosse talvez aquela situação, talvez eu não soubesse reagir a essa, né? Exato. E assim, a inteligência emocional tem tudo a ver com o que você sabe sobre você. E aí, assim, até saber se você pode suportar ou não aquilo. Exato, e saber, eu falo muito disso, inteligência emocional também é sobre você saber qual é o teu limite. Não, isso aqui eu não suporto. Então eu saio, eu me retiro, eu paro de me alimentar dessa energia que eu não suporto, porque eu não vou dar conta. Eu sei que eu não vou dar conta. Isso é muito importante. Mas assim, é sobre o alimento que você está dando para a tua mente, em relação àquilo que você quer fazer. É preciso chorar às vezes? É preciso. Às vezes é preciso você aceitar que dói e chorar. Mas você pode colocar um limite nisso. E entender que assim, eu vivi essa emoção até onde ela precisava ser vivida. Agora eu assumo o controle. E aí não é que assim, eu assumo o controle, então eu parei de sentir, Adri, assim que funciona? Não. Eu assumo o controle e eu faço o que precisa ser feito. Aí entram as ferramentas, como eu disse. Faça o que precisa ser feito para entrar num outro sentimento. Não é deixar de sentir aquilo, é entrar num outro sentimento. Entende? É se alimentar de uma outra informação, de outras ferramentas que vão te colocar num outro sentimento, porque você assume o controle da sua mente. Como a gente sabe que isso não é tão fácil, tão simples, tem pessoas que estão aqui para nos ajudar, para pegar na mãozinha e te levar. Porque uma coisa que a Adriana está falando, que é vital, né? Uma coisa é você aceitar a tristeza, né? Uma visita. Outra coisa é você chamar ela para morar com você. E não tem necessidade disso. O luto ele tem que ter um fim e tá tudo bem, né? E a gente sabe que isso é muito difícil, por isso que a sua profissão, a forma que você atua na vida das pessoas é justamente para dizer, olha, eu sei que não é fácil, mas eu sei que é possível, então vem com a gente, porque, de fato, ninguém quer ficar lá chorando, ou ninguém quer ficar bobo alegre também, dando risada de tudo, porque não é a questão. Até dando um exemplo disso, de chorar, eu sempre digo que assim, a minha vida é um grande laboratório para essa coaching que existe hoje, né? Parece que tudo que foi acontecendo tudo que aconteceu precisava acontecer para que eu construísse essa pessoa que hoje consegue ajudar outras pessoas. Então eu tenho vários episódios onde foi necessária essa força da inteligência emocional, da resiliência, da automotivação, né? De você realmente transformar uma energia porque é necessário. E recentemente eu me vi muito comovida com a tristeza de uma pessoa que tinha perdido um ente querido. E eu quis ajudar. E aí eu falei, olha só, isso não é trabalho mais para mim, tá no meu propósito, né? E a pessoa tinha acabado de passar por uma consulta e de buscar vários aspectos de ajuda e nada estava funcionando. E a pessoa tinha uma tristeza legítima, porque você perdeu alguém que você ama recentemente. É uma tristeza legítima. No caso, vítima de Covid também. E eu disse assim, mergulhe no seu luto primeiro. Aceite o seu luto primeiro. Viva ele do jeito que você precisa viver. Depois, escolha que chega. Você pode sobreviver a isso, você pode olhar para frente. Então, é sobre o que eu acabei de dizer. A primeira coisa é a aceitação. A segunda coisa é você entender que você assume a rédea de novo após toda essa avalanche de emoção.
e depois você segue. E aí eu recebi um feedback depois, um dia depois, 2 dias depois, dizendo assim, obrigada, estou muito melhor, eu estou bem, eu vou conseguir seguir em frente, deu tudo certo. E é isso que faz a vida valer a pena, né? Então assim, Adri, por que você está contando isso? Porque às vezes assim, eu posso falar de ferramenta, eu posso falar dos passos, de assim, mas o que vale do que eu falo são as experiências minhas e das pessoas que eu trato. Eu acho que isso que acaba somando muito para a credibilidade, para o entendimento e até para ilustrar, para a pessoa ter noção do que é que eu estou falando de fato. É que volta aquela história que não existe fórmula para nada, cada pessoa tem o seu tempo, a sua forma de reagir às dores e às alegrias também, e é importante que tenha alguém também para poder te dizer isso, até para você poder compartilhar isso, né? Essa história do juntos dá mais certo, porque eu acredito muito nisso mesmo, né? Uma equipe funciona quando você consegue ter essa conexão com as outras pessoas e por que não com outra pessoa compartilhando uma dor que ela não sabe se vai ter tempo para acabar e quanto tempo demora. Né? Não dizer, isso dura 1 ano. Né? Não dura, pode durar 2 semanas ou 2 anos, a gente não sabe. O importante é você estar ali acompanhando, sabendo que aquilo vai chegar uma hora. Né? Na verdade, o importante é você entender que você consegue cognitivamente ir se alimentando de coisas que podem tirar você dessa dor, entende? De coisas que realmente podem transformar aquilo que você está sentindo, através de você substituir e não de resistir ao que você está sentindo. Eu ia falar de um assunto, mas vamos falar de outro aqui, porque tem mais a ver. Deve ter muita gente que está aprendendo muito com essa conversa aqui, inteligência emocional, autoconhecimento, tudo, liderança, tudo que a gente falou antes. E esse finalzinho tá jogando a gente para os relacionamentos, né? Porque fala de amor, sentimentos, etc, tal. E quantas pessoas também deixam de cumprir com seus objetivos porque tá ali amarrado numa coisa que não desenvolve e ela acha que é responsabilidade dela, etc e tal. E a gente sabe, né? Pessoas com muito potencial para desenvolver fica ali amarrado. Adriana, fala para essas pessoas e para a gente aqui também como identificar quando você não está indo muito bem no relacionamento, ou o contrário, que você está com a pessoa certa, que encontrou alguém bacana, e aí as coisas começam a fluir. E na verdade, às vezes você pode até estar com a pessoa certa, você pode até ter encontrado aquela pessoa que é bacana, mas o comportamento está fazendo com que você esteja mergulhado na insatisfação. Tem isso também. Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa entender, que as pessoas precisam entender, é o propósito do relacionamento. Só existe um porquê de 2 pessoas dividirem o mesmo espaço, a mesma vida, que é ser feliz. Ser feliz e se sentir amado. Você não fica com outra pessoa para que ela domine a sua vida. Você não fica com outra pessoa para que ela controle os seus passos. Você não fica com outra pessoa para que ela limite ou diga o que você faz ou não. Você escolhe ficar com alguém pelo que você sente por esse alguém. Mas principalmente pelo que esse alguém sente por você. Adri, quando não é assim, tá errado. Entende? Então assim, a primeira coisa que eu preciso olhar em torno e perceber é assim, eu me sinto amado, eu me sinto amada nesse relacionamento. Porque essa é a única coisa que vai dizer se você pode continuar ali ou não. Entende? Essa é a única coisa que não existe chavinha no mundo que vai virar. Ninguém consegue estabelecer um sentimento pelo outro. Não existe um clique que você vê, nossa, olhei, é esse eu quero, estou apaixonada por você, vamos casar. Não existe. Esse sentimento ele brota em você involuntariamente. E ele não sai a hora que você quer. Independente dos sentimentos que estão ali aflorados. Então assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Se eu me unir a alguém é por amor. E o que é o amor? Eu acho que esse é o grande segredo. Porque existe o que é o amor, e a ciência assina o que eu vou falar agora, e existe o que é a dependência afetiva, emocional. Algumas pessoas ficam com as outras pelo simples fato de não conseguirem ficar sozinhas. Como é que eu sei se eu estou com a pessoa
certa, que é a pessoa que eu amo e que me ama, ou se eu estou com alguém pelo simples fato de ter uma dependência emocional ou uma dependência afetiva. Quando eu amo alguém de verdade, você só pode dizer que ama alguém de verdade quando o simples fato dessa pessoa existir te fizer feliz. Quando o simples fato de pensar que eu estou aqui, essa pessoa está em algum lugar, e eu sou mais feliz porque essa pessoa existe. Isso é amor. O resto pode ser qualquer outra coisa, entende? E esse simples fato da pessoa existir não é pelo que ela faz para você, nem pelo que ela é para você. É por quem ela é de verdade, que te causa admiração, inspiração e emoções que trazem borboletinhas na barriga. Tem gente suspirando aí, será com essa... Isso é sobre conexão, né? Acho que amor é sobre conexão. Exatamente. E quando, assim, duas perguntas, né? O que é uma conexão no amor e quando essa conexão falha? Como que eu sei quando falha e o que eu fazer quando ela falhou? Exatamente. Olha só. Então eu amo e simples assim, fico com essa pessoa, vai dar certo e acabou? Nem sempre. Infelizmente, nós não temos, infelizmente ou felizmente, porque tudo é como tem que ser, nós não temos o controle sobre os nossos sentimentos, sobre quem a gente ama. É possível que eu ame a pessoa errada? Sim. É muito provável que isso não aconteça. Como é que eu sei que eu estou amando a pessoa errada? Quando não existe troca, quando só eu me dou, quando não volta, quando o eu te amo tem silêncio, quando o cuidado não tem um retorno, quando você quer e o outro nem tanto. Aí tem alguma coisa errada. Eu posso continuar amando, alimentando amor por uma pessoa que não é a pessoa certa para estar comigo porque ela não tem por mim o mesmo amor? Não. Não faz o menor sentido. Não é recíproco, né? Você não tem essa... Exatamente. Agora sim, Adri, existe amor. Eu sinto, eu sou amada. A pessoa também me ama. Só que a gente não se entende. Existe conflito o tempo inteiro, porque eu quero desse jeito, ele quer de outro. Eu faço desse jeito, ele faz de outro. E nós brigamos por coisas pequenas o tempo inteiro. O que fazer? Aí sim, aí entra Adriana. Aí é entender sobre o comportamento humano. Porque o principal existe, né? Exatamente. Isso é complexo? Sim, isso é complexo. Isso é um desenvolvimento de habilidades, de uma capacidade diferente. Mas qual é a dica? O que eu posso dizer aqui que pode ajudar a pessoa de imediato? Saia da expectativa de que o outro faça, seja ou sinta como você. Deixe o outro ser o outro. Ame-o pelo simples fato de existir e não de fazer as coisas do jeito que você quer ou acha certo. Suspira aí. Tem uma frase que eu não sei se a Adri vai querer falar, mas que é muito legal e ela falou no nosso treinamento. Sobre a pessoa que vai mudar o mundo. Como que é isso aí no relacionamento? O talarico que vai mudar o mundo? Polêmica! O talarico, alguém não conhece essa expressão? O talarico, coloca aqui embaixo, aqui eu tenho um talarico. Nossa, vamos lá, vamos falar disso. É que na verdade eu tinha acabado de ouvir e era uma gravação de podcast. E eu quero que depois a gente dê o crédito para quem falou isso, de quem ouviu, porque isso não é uma constatação minha, mas eu achei super válido e compartilhei com vocês no dia. Mas depois que a pessoa pensa, o pensamento fica no ar. O pensamento se multiplica. Se não me engano, é Falcão o apelido dele. É um cara muito bacana que eu sigo até, depois a gente vai dar um crédito aí pra ele. Eu lembro que eu tinha acabado de assistir um podcast e ele dizia assim: o talarico vai mudar o mundo. E depois pensando mais profundamente sobre isso, eu entendi que assim, o talarico vai mudar o mundo se as pessoas não encontrarem o desenvolvimento e o autoconhecimento. Porque se elas encontrarem o autoconhecimento, elas mudam a situação que está favorecendo o talarico. Gente, será que tem alguém que não conhece o termo talarico? O talarico é aquele que o bem do outro, é o famoso gavião, o urso. Ou a talarico. Quem...
né? Mas, assim, tem um fundo de verdade profunda e muito, muito, muito honesta nisso tudo. Porque, assim, o talarico, ele só vai roubar a mulher que estiver insatisfeita com aquele senhor, com aquele indivíduo que deveria lhe amar. Sim. Entende? O talarico não vai roubar uma mulher que está satisfeita, se sentindo amada, se sentindo a preferência daquela pessoa. O talarico não vai conseguir tirar de um relacionamento uma mulher que se sinta plena, amada, protegida e feliz. Mas se você não cuidar, o talarico pode ser o maior bem da sua vida, porque ele vem e leva a sua mulher insatisfeita, que só reclama de você e te dá paz. Olha que coisa boa. E faz essa mulher feliz. Então, assim, eu concordei muito com ele. Eu fiquei assim, meu filho até que mostrou, eu fiquei estatelada, falei, é exatamente isso. Então, enquanto as pessoas não se encontram com o desenvolvimento e o autoconhecimento e vão tratando os outros sem autorresponsabilidade, porque se eu tiver autorresponsabilidade pelo meu relacionamento, eu vou cuidar da minha mulher, eu vou cuidar do meu marido, eu vou parar de reclamar, eu vou proteger, eu vou amparar, eu vou admirar, ao invés de deixar que a vizinha do lado admire o meu marido. Entende? Tem um pensamento aí, uma frase engraçada que fala exatamente disso, né? Você fala, ó, você pode até cantar, minha mulher. Se ela te responder, ela é tua. É isso mesmo. Então, assim, uma pessoa amada e satisfeita não vai embora. Mas se você não estiver fazendo a sua parte, o talarico é a solução dos seus problemas. Porque quando você não está fazendo a sua parte, quem está com você está reclamando, está infeliz e está tirando a sua paz. Então... Rodrigo, agora vamos falar assim do que dá certo. Quando um casal realmente está em sintonia, em visão de mundo, em propósito, em sintonia, foi lá, conversou com a Adriana, se entendeu onde não estava se entendendo, e aí dá aquele boom de uma união que é espetacular, que é a junção de duas pessoas que são capazes de fazer coisas monumentais, inclusive no mundo dos negócios mesmo, né? Então, só para falar desse lado bom também, de quando a coisa realmente dá certo, aí vem a família, vem tudo. Sempre que não é garantia de nada, chega uma hora que pode... Eu acho que é assim, ó. Eu acho que eu devia até deixar você responder isso. Vai. Eu acho que o correto seria você responder isso. A Adriana veio aqui e falou assim, ó, não tenha nada que eu não queira responder, pode perguntar tudo. Então você, Ramon, fala mesmo. Olha só, deixa eu só colocar uma cronologia das coisas. A primeira coisa que nós deveríamos aprender é que namoro foi feito para acabar. Duro, né? Mas é verdade. Namoro foi feito para acabar. Esse foi um dos grandes aprendizados da minha vida. A fase de namoro é onde você entende se o teu perfil de comportamento combina com o do teu parceiro. Você entende que você consegue se sentir amado e fazer com que o outro se sinta amado. Que vocês têm os mesmos objetivos. Que vocês olham para o mesmo mundo. Que o comportamento de vocês nas coisas mínimas se encaixa, entende? Porque como eu sempre digo, coloca lá uma pessoa de perfil comportamental e emocional, que chora com tudo, que se emociona com tudo, com uma fragilidade muito alta, junto com uma pessoa extremamente racional e analítica. Vão ser duas pessoas infelizes convivendo no mesmo lugar. Porque um tem expectativa que o outro seja forte, o outro tem expectativa de que o outro tenha mais emoção e sensibilidade, e não vai, eles traduzem isso no desamor. Não, ela não me ama, porque não chora comigo. Não, ela não me ama, porque assim, olha como ela é frágil, está sempre reclamando de mim. Não é nada disso. São só comportamentos diferentes. Que quando a gente detecta, a gente tinha que dizer assim, eu gosto de você, mas você não é pra mim, isso não vai dar certo. Ok, Adri? São 20 anos de relacionamento. O que a gente faz com isso? Tem uma família, a gente levou os trancos e barrancos, tudo isso. E agora? E agora vamos alinhar. Porque eu posso aceitar o comportamento do outro. Porque eu posso respeitar o comportamento do outro, porque existe um propósito no amor que um sente e muito maior daquilo que eles já construíram juntos e ainda tem para construir. E quando um casal consegue se alinhar no perfil comportamental, no sentido de gostar das mesmas coisas, agir com a mesma energia sobre as coisas, ter uma troca muito profunda de fazer do mesmo jeito, é sensacional, entende? Alguém parecido com você vai te fazer muito mais feliz do que alguém que seja o seu oposto. Mentira, Adri, os opostos se atraem. Os opostos se atraem, mas dá um trabalho do caramba ser feliz com esse oposto. Você pode ser feliz? Você pode, você
alguém que gosta de punk rock, vai ver o trabalho que estudar. Gosta de acordar cedo e treinar bem cedinho e aproveitar o dia com alguém que gosta de ficar acordado à noite e dormir o dia inteiro. Pois é. Você entende? Então, assim, essa frase é muito bonita, mas ela não funciona muito. Eu acho que funcionava muito mais antes, que você tinha poucas possibilidades. Eu tô lembrando de uma anedota também, falando de casamentos, que diz que um escritor estava lá lançando um livro sobre casamentos. E aí uma pessoa foi lá, uma mulher, falou: olha, mas você não pode escrever esse livro aí, porque eu conheço muito bem a sua vida. O senhor já casou mais de 15 vezes. Então, quem é você para falar de casamento? Pois é, aí ele pergunta para a moça, daí, você é casada? Claro que eu sou. Quantos anos? 30 anos. Com quem? Com o João. Então, você entende de João, eu entendo de casamento. Mas é isso mesmo, né? Porque as pessoas entendem que essas diferenças, quem vai entender é quem experimentou, porque é difícil você ver com pessoas muito diferentes de você e que você ama. É possível, Adri, dá para consertar depois que a gente já tem um propósito? Sim, óbvio que dá para consertar, entendeu? Porque é só um alinhamento de comportamento. E às vezes até de linguagem do amor, o outro dá amor do jeito que ele quer receber. Sim. E o jeito que ele quer receber não é exatamente o jeito que o outro se sente amado. Existe isso também. Né? Então, se a gente alinha essas coisas, fica tudo muito mais confortável, mas dá trabalho. Muitas vezes eu sento o casalzinho na minha frente e vejo assim, côncavo convexo. Eu olho e falo, como é que isso se encaixou até hoje? Né? Se encaixou até hoje, a gente faz encaixar melhor aqui pra frente. Mas geralmente quando eles chegam, eles já desistiram, já não estão querendo mais, e a coisa já tá assim, você é a nossa última chance. E eu digo assim, ok. E geralmente quem procura é ela. Não sei se às vezes é ele, às vezes é ele. Olha um clichê desmontado aqui, hein? Totalmente, é uma coisa bem curiosa. E aí, eu olho e digo assim, olha só, isso vai dar trabalho. Eu estou disposta, vocês estão? Porque não vai ser fácil. E vai ter dia que vocês vão querer desistir. E se vocês estiverem comigo, eu não vou deixar vocês desistirem. E o caminho é árduo. Não vai ser uma molezinha. Ai, vocês vêm aqui, aprendem a se amar bonitinho, voltam para casa e tudo continua. Não vai ser difícil. Vai doer. E quando você quiser fazer do seu jeito, eu vou dizer que não. Porque se do seu jeito der certo, você não estava aqui. Está disposto? Então, assim, dá trabalho. Mas tem um jeito de fazer dar certo. Mas, Adri, qual é a medida para investir? Qual é a medida para que, assim, eu continue investindo nesse relacionamento, mesmo com tanta dor, mesmo com tanta mágoa, mesmo com tantas coisas que já fizeram a gente ter vontade de desistir? O amor. Que é aquele amor de que eu falava, de que, assim, eu amo essa mulher. Não amo o que ela faz para mim. Eu não amo o que ela faz por mim. Eu não amo o que ela faz da vida dela. Eu amo essa mulher, eu amo essa pessoa. E aí vale a pena. Vale a pena a gente ajustar comportamento, vale a pena a gente ajustar o entendimento de como o outro se sente amado, vale a pena a gente engolir o sapo porque a minha mulher é o meu marido, é o meu namorado, a minha namorada, porque ali vale a pena. Existe um propósito de um amor verdadeiro. Entendeu? Mas e se eu tô começando a namorar, Adri? Tô namorando há meses, eu tô arrastando aquele namoro de 1 ano, e a gente não se entende, a gente briga, a gente casa pra resolver? Não, a gente separa, pelo amor de Deus. Porque senão é mais um casal. Deixa aberto espaço, né? Pra gente ser feliz, sempre tem Procura alguém espaço. que traga, olha só, o que é um bom relacionamento? É equilíbrio, é leveza. Se você tem que ficar fazendo ajuste o tempo inteiro, você vai fazer ajuste quando você precisa consertar uma coisa que não tem mais porquê, não faz mais sentido você desistir. Entende? Super válido, ó. A Adriana passou lá o canal e o Instagram. Fica esperto, qualquer momento ela vai lançar um curso sobre relacionamentos e amor. Olha só. Já que a gente está falando abertamente aqui sobre isso, podemos, amor? Ser mais profundo? Com certeza. Eu tenho um curso pronto, né? Eu tenho o método Afectos que está pronto. Eu diria que hoje, eu já perdi a conta de quantos casais eu tive a honra de trabalhar junto para restabelecer a comunicação, o propósito do amor e trazer de volta esse vigor, sabe, do relacionamento. Então, pode ser que isso saia, né? Pode ser não, isso vai sair. Vai sair, já tá saindo, fica esperto. Então, elas ficam ali falando, eu não sei o que elas estão falando. Mas eu acho que dá tempo da gente falar mais uma coisinha. Ela tá dizendo ali, olha, já tá acabando.
Mas eu queria falar bem rapidamente, até para que você possa expandir isso para depois no seu canal. Enfim, a gente também explorar um pouco mais. A Adriana, ela teve uma equipe de vendas muito bem sucedida durante muitos anos, então ela entende muito sobre vendas, né? A gente explorou um pouco, mas não tanto. E você tem técnicas de vendas, tem muita gente que acompanha a gente. Você tem a programação neurolinguística, que você entende como ninguém. Fala um pouquinho, só para o pessoal, para Larissa parar de abanar os braços. Só para o seguinte, Ah, pergunta agora. Então tá, pergunta pode. Tá? Porque sempre tem uma pergunta aí que fica no ar quando eu falo de relacionamento. É, sempre, E né? tô aqui também. Tem duas, ela tá dizendo que tem duas. Pode perguntar, não tem restrição, pergunta nenhuma. Vai lá. Primeiro, a gente tem uma frase aqui no Instagram da Adri, que a gente também tá online, ao vivo. Você é maravilhosa. Depois de tudo isso que eu ouvi de você, aprendi a respeitar quem eu amo. Uau! Que bonito. Quem falou? Foi a Thais Santos Concept. Depois a gente vê lá no beijo. Ah, linda, Thaís, maravilhosa, de Arujá. Linda, amada. E agora sim uma pergunta. Beth mais GBA tem Ô, interagido? louco, você gosta, Que delícia! Sempre que a gente tá respondendo, ele tá hein? De perguntando onde é? sem De parar. onde é? Não sei de onde Ah, ele pergunta é. pra ele aí, de onde ele é. Se a gente De onde seguir o você exemplo é, dele, fica Beth mais anotando, GBA. Como fazer essa relação com os clientes, tendo em vista que nessa pandemia a quantidade de criadores de pet aumentaram muito? Como deve ser essa relação com esses novos clientes? Eu acho que de novo a resposta é a mesma, né? É o cuidado. Eu acho que assim, eu estou sentindo uma preocupação muito grande da sua parte em manter esses clientes, ou trazer esses clientes para você, e é muito legítima essa preocupação. Entenda uma coisa, é sobre o que você oferece, não é sobre o cliente. Entende? Não é sobre o que aquele cliente faz, está ou quer que vai ditar o sucesso do seu comércio. É o que você faz para o seu cliente que vai dizer que clientes vão querer você o tempo inteiro. Então, qual é o serviço que você presta? Como é o serviço que você presta? Qual é a segurança? Qual é o conforto que você oferece para os seus clientes? É sempre sobre isso, sobre como você faz, como você entrega. E é isso que vai garantir todos os seus clientes, a satisfação e a seguridade de vocês. O Pet Mais GBA é da Guarabira, Paraíba. Olha só. Caramba! De longe. Tá longe. Logo eu tô lá para aqueles lá, que eu vou dar um treinamento lá no Ceará. Teve uma pessoa aqui que perguntou também quando você vai para Santos. Olha aí. Santos? Olha só. O povo de Santos veio pra cá, né? O Santos veio pra cá. né? Santos e Salvador, inclusive. Olha só. Salvador tá próximo, né? Olha só, eu posso falar do meu treinamento de autoconhecimento? Claro. Eu acabei de lançar pra onde eu olho? Pra cá ou pra cá? Eu acabei de lançar um treinamento sobre autoconhecimento, onde a gente faz um mergulho profundo em quem nós somos, por que nós somos como somos, mas principalmente no entendimento do outro, no conhecimento do outro, no reconhecimento de qual é o nosso lugar legítimo para saber responder com toda a força e autenticidade sobre quem eu sou. Então, pode entrar no meu Instagram, vai ter um post lá onde a gente vai estar falando das regiões, de onde eu vou estar com esse treinamento e em breve online também. Dá tempo da gente falar um pouquinho da sua experiência com vendas e a importância de... não é que a Larissa ela fica ali já, não, mas a gente vai conseguir. Fala um pouquinho dessa sua experiência com vendas. Tem muito vendedor, tenho certeza que ouvindo a gente, né, e já aprendeu muito, vai aprender só mais esse pouquinho com a sua experiência de vendas muito bem sucedidas, com as suas equipes, enfim, tudo que você aprendeu nessa etapa da sua vida. Olha só, até para ser breve, para a Larissa brigar com a gente, eu vou dizer 3 coisas importantíssimas. A primeira coisa é que vendedor não é aquilo que sobra. Vendedor não é aquilo que não deu para nada e se tornou um vendedor. O vendedor ele precisa ter habilidades muito especiais, como a automotivação, por exemplo. Porque é um desafio muito grande. Você ouvir um não, 2, 3 e tem que buscar 10 sims no dia. Então, a primeira coisa é entender isso. Então, perceba se existe em você habilidade de automotivação, se existe em você essa força de continuar e não desistir, não estar à mercê da emoção de uma resposta negativa.
A segunda coisa, não existe nada mais importante para um sucesso de vendas que a disciplina. Você quer vender? Haja com disciplina. Não tem nada que vai fazer com que você não tenha resultados extraordinários. A disciplina, ela é a regra número 1 do sucesso de vendas. E depois, por último e não menos importante, entenda de pessoas. Se você conseguir ouvir de fato, se você conseguir entender de fato o que é a oportunidade para ofertar para o seu cliente, não existe nada. Volta naquilo seguinte, tem poder quem age, mas... Tem mais poder ainda quem age certo, grande. Total. Demais. Olha, eu sei que isso aqui foi só um pedacinho, mas eu prometo para você que está aí assistindo a gente que você vá lá agora, se inscreva no canal. A gente vai ter um pouquinho mais desse assunto com a Adriana lá. Eu tenho certeza que ela vai estar super disposta e disponível. Tem mais uma pergunta? Tem mais uma frase aqui. Mais uma frase. Edson Maturano, gratidão Adriana. As fichas caem, os horizontes se abrem, as ações acontecem. É isso aí, gente. Sua vida é uma preciosidade para quem tem o privilégio de conhecer a natureza. Nosso representante comercial. Eu conheço de outros carnavais. Um abraço, forte abraço. Esse cara é um carinho. Enfim, gente, a gente tem que encerrar. Tem mais duas. Ué. Não. Ela fica pedindo pra gente parar. Deixar a gente encerrar. Vai lá. Quando você deve desistir de vender para determinado cliente? Isso. Nunca. Você deve desistir de oferecer a coisa errada. Você deve desistir de falar do jeito errado com ele. Mas você nunca deve desistir de vender para o cliente. Olha só aí. Vira aqui esse Instagram aqui pra gente, aqui, por favor. Tô confuso, né? Ô, gente, é o seguinte, a gente vai finalizar agora, infelizmente, mas mandem aí, eu quero, se vocês querem um novo podcast com a Adriana só falando de vendas. Se vocês quiserem, coloquem aí, eu quero. Se tiver, quantas pessoas tem online aí? Então pronto, se tiver mais de 5 pessoas online, manda para os outros aí entrar lá, essa live vai ficar gravada lá. Eu quero, a gente vai fazer novamente a live. Mas de qualquer maneira, fica mantido aqui a proposta, vai lá no canal, a gente vai criar um caminho ali rápido, que é uma ideia que a gente está desenvolvendo aqui na empresa, para falar dessas coisas. Soltar ali 5 minutinhos de um conteúdo massa. Cara, eu tô muito feliz aqui com essa aula que a gente teve aqui, com essa conversa. Riquíssima, né, cara? E aí, Ramon? Com certeza, foi algo que eu vivo muito, né? Então, você é suspeito. Eu sou um privilegiado, realmente muita gratidão a essa pessoa maravilhosa que me ensinou muito e me ensina demais. Tenho certeza que contribui na vida de muitas pessoas. Só para finalizar, não, ela vai falar um negocinho, mas ela falou hoje sobre uma pessoa que você estudou, que eu queria que você falasse rapidinho dela. Uma pessoa que te influenciou, que você viu hoje. Estávamos falando do meu mestre, Pedro Calabresa, um grande estudioso do cérebro humano, e eu tenho ele como mestre, o mesmo mestre dos mestres, que me inspira, que me ensina, que é meu mentor para a vida. Você queria falar mais alguma coisinha? Dá Eu tempo ia ainda. dizer que eu tenho muito orgulho da sua vida. Obrigada pela sua gratidão. Porque a gratidão é minha, de ter o privilégio de participar da vida de um grande homem como eu sei que você já é. Que lindo, gente. Vou chorar aqui. A gente sempre termina com um brinde. Sim. Então, Um brinde. Nossa.